Bom, sejam bem-vindos a esta segunda parte da quarta aula, né, do curso de Filosofia Moderna do Instituto São João Crisóstomo, faz parte do curso de Teologia, né, para leigos. Eu me chamo Cleibson Américo, estamos aqui vendo a Filosofia Moderna. Quem não viu a primeira parte, né, veja lá, assista, né, e se inscreva no canal, enfim, né. Bom, gente, então nós estamos falando aqui sobre, na primeira parte, a distinção entre o sagrado e o profano, né, como isso se torna presente na modernidade, porque no mundo medieval, conforme disse, era muito junto, mas um junto separado, né? Era um junto separado. O profano não profanizava o sagrado, era um junto separado, essencialmente separados, mas que caminhavam juntos, né? Porque a igreja e o Estado estavam ali caminhando juntos, né? Agora, no mundo moderno, né, começou-se uma tendência de elementos do profano adentrar no sagrado, né? Isso também, gente, só para continuar ainda um pouco dessa discussão que a gente estava tendo, você veja que uma das formas do profano entrar no sagrado, e a gente estava falando aqui de vestuário litúrgico, né, de culto e tudo mais, veja que é somente no mundo contemporâneo, já herdeiro de toda essa tradição, né, que as pessoas religiosas, as pessoas, né, tidas como sagradas, né, da hierarquia, das ordens religiosas, que sempre tiveram uma veste própria, né, a veste talar, né, a veste sagrada, elas começaram também a usar a veste secular. E isso é um sintoma, né, de como a secularização também adentrou nos espaços sagrados. Veja que há 50 anos atrás era praticamente impensável você encontrar um padre na rua sem a batina preta dele. É uma coisa praticamente impensável. Hoje a coisa mais difícil é você achar um padre na rua de batina preta, não é? Porque normalmente eles estão com roupas seculares, né, roupas civis. E isso é um dos elementos, né, de como o, o profano adentra nos espaços sagrados, né, e acaba também se fazendo muito marcante e muito presente. E com isso eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou apenas dizendo que isso é um sintoma, né, desta tendência cultural do sagrado e absorvendo elementos do profano. Entende? Então é muito comum você ver religioso, religiosa, né? Tipo, há uns 50 anos atrás era impensável você ver uma freira sem o hábito dela, né? Hoje é muito comum você ver uma freira de calça comprida, né? Uma blusa baby look, né? Um negócio assim. Você encontra, né? E isso é sintomático, certo, gente? O livro que eu tinha mostrado para vocês, que eu tinha falado na verdade, né, é este aqui, O Sagrado e o Profano, certo? Do autor é Mircea Eliade, é um autor, é um filósofo da religião, né, romeno, muito bom, viu, gente, esse livro. Ele aqui vai falar sobre a essência das religiões e essa distinção entre o lei sacré e lei profana, né, sagrado e profano, certo? É um livro pequeno, Felipe, um livro, né, com poucas páginas, apenas de leitura mesmo, 180, 170 e poucas páginas, livro, né, curtinho, enfim. Fica também essa dica para vocês, certo? Bom, então estamos falando de alguns elementos, gente, das bases, né, da modernidade, falando dessa distinção entre o sagrado e o profano, e isso vai levar a uma secularização, né, e uma separação entre o religioso e o profano, e uma outra criação intelectual, cultural, né, racional, que vai surgir na modernidade, embora surja como herdeiro, claro, né, de toda uma tradição precedente, mas que vai ganhar uma conotação tanto quanto nova e que vai ajudar a ir distinguindo, né? E o sagrado caminhar pelo caminho dele, o profano pelo caminho dele, é o advento da ciência moderna. Tomem nota disso aí, viu, gente? A ciência moderna. Vamos tentar aqui entender em que sentido a ciência moderna ela ajuda e muito a consolidar essa distinção entre o sagrado e o profano. O advento da ciência moderna, gente, certo? A ciência moderna.
E quando nós falamos em ciência moderna, é porque é a ciência não moderna, viu? A ciência, ela tem suas bases, né? Vocês sabem, já falei isso em algum momento para vocês. Ela tem suas bases, sobretudo ali no mundo medieval, escolástico, né? Século XIII, é por aí assim, certo? 13, 14, né? Nós temos os primeiros fundamentos da ciência moderna. Os primeiros fundamentos da ciência moderna não são fundamentos modernos, são fundamentos medievais. Eu já citei dois autores importantes para vocês, que é o Robert Grosseteste e o Roger Bacon. Esses dois autores, né, que são religiosos, um é bispo, outro é um monge, um monge, um frade franciscano. E eles são autores importantes, né, do ponto de vista da ciência, da autoria, né, do método científico, e que eles deram uma grande contribuição para o advento da ciência moderna. Quando nós falamos em ciência, a gente já pensa a ciência como algo separado da religião, não é? Você vê que quando nós falamos ciência, já é algo profano, algo laico, né? Algo secular, sem ligação com a religião. Né? Em nossa cabeça está assim. E em nossa cabeça está assim, gente, porque a ideia que nós temos de ciência é a ideia moderna. E a ideia, uma modernidade mais pós-iluminismo, pós-Revolução Francesa, pós-século XVIII, do que mesmo o início mesmo da ciência moderna. Porque a ciência moderna, em seus inícios, e aí nós estamos falando, gente, ali século XVI, século XV e XVI, viu? Ciência moderna, né? No século XV e XVI. Veja, essa ciência que surge no século XV e XVI, ela ainda não estava tão separada assim da religião. É importante a gente distinguir isso aí, viu? Ela não estava tão separada assim da religião. Né? De modo que muitos, muitos cientistas, astrônomos, filósofos naturais, físicos, eles também eram pessoas religiosas. Eram padres, eram clérigos. Né? Isso era muito comum. Né? A ordem jesuíta, nesse sentido, ajudou muito, né, com a atividade científica no início da modernidade. Os jesuítas, eles foram bons matemáticos, bons astrônomos, bons cosmólogos, né, bons geólogos, enfim, eles têm uma contribuição muito boa, gente, viu? Muito boa. Então, no início da modernidade não estava muito separado, não, viu? Ciência e religião, né, é uma atividade que surge, né, para caminhar por caminhos próprios, específicos, mas não em antagonismo com a religião. No início era assim, não tinha um antagonismo, não. Alguns livros que eu poderia citar para vocês, eu acho que não vou lembrar, não vou achar aqui agora, mas tem um chamado, depois eu mostro para vocês, Cientistas de Batina, que o autor mostra alguns padres importantes, né, que contribuíram para as ciências naturais. Deixa eu ver se eu acho aqui alguns. Achei. Rapaz, eu acho que é o Espírito Santo que faz a pessoa achar assim na hora, sabe? Que às vezes, não é não, Marli? Que às vezes tem livro que faz tempo que eu não pegava nele. Aí na hora assim que eu tô dando aula aqui pra vocês, aí me vem à mente pra citar, assim, não tava na programação não, sabe? De citar alguns livros não. Aí depois quando eu leio, eu penso aqui também, e agora onde é que ele tá, né? Aí como eu divido aqui as minhas estantes aqui da biblioteca, né, por assunto, aí se eu for falar de um livro que esteja né, o conteúdo é de ciência, aí então eu já sei que ali em tal prateleira tem livro sobre ciência, outro sobre religião, outro sobre história e assim vai, né? Eu acho que é o Espírito Santo que vai iluminando a pessoa, né, para a pessoa ir lembrando das coisas para ir dizendo, sei lá, ou São Longuinho, alguma coisa assim, né? Bom, este livro aqui, gente, Cientistas de Batina, certo? De Copérnico, pai do heliocentrismo, até Lemaitre, né, pai do Big Bang. É um livro muito bom, viu, para vocês, né, quem quiser entender um pouco mais essa relação entre ciência, ou melhor, entre ciência e religião e como figuras religiosas, padres, monges, frades, né, eles deram uma importante contribuição para as ciências e que muitas vezes não são citados. Ou quando são citados, não são citados que são clérigos, que são religiosos, que são padres, né? Não cita
parte religiosa, apenas coloco ele como cientista, como astrônomo. Diz, Jéssica. Você ia falar, Jéssica? Então, o professor foi a gata que passa no computador e ligou o Eita, microfone. meu Deus, essa gata não é brincadeira. Bom, então nós temos esse aqui, cientistas de batina, certo? Livro bom, breve, mas livro bom. Tem um outro também, né, do professor Felipe Aquino, que é uma história que não é contada. É um livro muito bom, que também traz aqui uns capítulos importantes, né, sobre a contribuição de pessoas da religião para as ciências naturais. Uma história que não é contada. Tem uns capítulos aqui muito interessantes, viu, gente? Muito bom mesmo. É, como a igreja o grande cientista da igreja, que é o capítulo 12, né, alguns cientistas importantes. Os cientistas da igreja após a Idade Média, o capítulo 13, aí traz uma lista também de cientistas que contribuíram muito para as ciências naturais e que não são citados, ou quando são citados, não são citados como se fossem padres, né? Apenas como cientistas, né? Enfim, além daquele também, né, como a igreja construiu a civilização ocidental, e lá tem um capítulo sobre a igreja e as ciências. É este livro aqui. Ele agora está com outra capa, ele está em outra edição já, né? O Aldo me mostrou, né, Aldo? Ele está com outra edição, isso, está naquela capa ali agora, viu, gente? É a última edição dele. A minha é mais antiga. A 11ª edição. Pronto, tá na 11ª. A minha ainda é das antigas, rapaz. A minha tá não sei nem que ano. A minha é de 2008. A minha é a 8ª edição. É nessa capa aqui. Agora não mudou nada, né? Dessas edições, né? Igual o temário, né? É. Muda apenas assim, às vezes uma revisãozinha, né? Um erro que foi corrigido, muda para melhor, geralmente, né? Muda para melhor. É uma correção, coisa outra aqui. Bom, aqui também tem um capítulo sobre a igreja e a ciência. É importante, viu? A igreja e a ciência, que é o capítulo 5º, a igreja e a ciência. Aí fala um pouco do caso Galileu, os sacerdotes cientistas, os jesuítas, os observatórios astronômicos das catedrais, enfim. É importante. Quem gostar dessa temática aí, né, já fica aí algumas dicas de leitura, de leituras para vocês, certo, gente? Aí vejam, as ciências, as ciências modernas, a gente fala ciência de um modo unificado, mas na verdade, é a rigor mesmo, a gente deveria falar as ciências, certo? As ciências modernas, porque são várias ciências, né? Não há uma única ciência, né? São várias as ciências naturais, as ciências astronômicas, as ciências humanas, as ciências antropológicas, enfim, são muitas as ciências, certo? Mas vejam, unificando todas elas, né, para falar de a ciência moderna, que se desenvolve sobretudo ali no século XV e no século XVI, ela começa uma atividade intelectual muito próxima ainda, muito nos âmbitos da própria religião. A coisa não estava separada. Tanto que cientistas importantes como Galileu, né, todo mundo que já escutou falar lá em física alguma coisa sobre Galileu, né? Galileu Galilei. Veja, o Galileu, gente, foi um astrônomo importante, né, no mundo moderno, um dos que vai consolidar o método científico, vai desenvolver. Tem teorias muito importantes, né, na física, desenvolve também e muitos estudos importantes de ópticas, né? O telescópio, né, as lunetas, enfim, tem toda uma contribuição para a atividade científica. É, Mas o Galileu, ele era um católico muito praticante. Né? Galileu era da ordem franciscana, da ordem franciscana secular. Era um católico de participar de missa, de comungar, de se confessar, de fazer orações, rezar a oração das horas e tudo mais. Era um homem muito devoto, Galileu. Isso para citar um exemplo, entre outros tantos, né? Você vê Isaac Newton também tinha uma vida espiritual religiosa muito intensa. Ele, inclusive, escreveu muito, né, sobre religiosidade, né, Isaac Newton. É, o René Descartes mesmo era um católico muito assíduo, né? O René Descartes, né, matemático. O Nicolau Copérnico, que é o pai do heliocentrismo, a teoria heliocêntrica, que é aquela teoria que diz que o centro não é a Terra, o centro é o Sol, né? Tudo está girando em torno do Sol. É ele quem vai propor no mundo moderno essa mudança, né, do paradigma cosmológico, do geocentrismo, a Terra como centro, para o heliocentrismo, o Sol como centro. E o Nicolau Copérnico, esse astrônomo importantíssimo da modernidade, ali pelo ano de 1543, né, a obra dele é lançada,
repropondo, né, o sistema solar, ele era um clérigo católico, um homem muito religioso. E quem não era católico, né, alguns eram protestantes, mas de qualquer modo religioso, né? Johann Kepler, por exemplo, né, e tantos outros importantes físicos, né, e cientistas naturais, certo, gente? Então isso para dizer que no começo da modernidade, ciência e religião não estavam separadas, tinham caminhos diferentes, porque né, o método teológico, ele também de algum modo inspira o método científico, claro, mas ele caminha com objetos próprios, específicos. E o método científico, né, os cientistas caminham por outros caminhos, caminhos diferentes, mas que não havia aí um antagonismo, né? Se você fosse perguntar para Galileu, Galileu, o que é que você acha dessa relação entre ciência e religião? Ele vai dizer, oxe, uma relação perfeita, ambas estão buscando a verdade. Essa seria a resposta de Galileu. Se você perguntasse para Isaac Newton, Newton, como é que você pensa, né? Você é um homem da ciência e também você é um homem religioso. Ele vai dizer, não, isso é absolutamente normal, não tem problema nenhum. Né? Porque nós estamos procurando, né, através da ciência, descobrir os segredos de Deus. Né? Os códigos que Deus colocou, a gente está tentando decifrar, então não tem nada de problemático nisso aí. Era um pensamento reinante, gente, era esse, que a atividade religiosa ela não se contrapõe à atividade científica, de tal modo que Galileu diz, veja, isso são palavras ipsilíteres de Galileu. Galileu diz que Deus escreveu 2 livros. Né? Galileu escreveu 2 livros. O primeiro livro que Deus escreveu foi a própria natureza. E o segundo livro, as Sagradas Escrituras. Os dois falam de Deus. São 2 livros que contêm a palavra de Deus para Galileu. A natureza, né, o mundo natural, é um livro que fala de Deus, é um livro que mostra Deus, que demonstra, né, os vestígios que Deus deixou na sua obra criada. Então é um livro que se pode decifrar, porque é um livro que Deus mesmo escreveu. E depois as Sagradas Escrituras, é o segundo livro de Deus, é a Bíblia Sagrada. Eles são palavras de um astrônomo importantíssimo, né, do mundo moderno, né, o Galileu Galilei. E essa era a visão, gente. Né? O René Descartes pensava do mesmo jeito. Né? Não havia antagonismo algum entre a ciência, as ciências, né, e a teologia. Tanto que as pesquisas de Galileu, ele normalmente correspondia e submetia, né, a teólogos lerem, para também opinarem. René Descartes é a mesma coisa. René Descartes escreve muita coisa de matemática e de filosofia em correspondência com amigos padres jesuítas. Nós temos um montão de cartas, né, de René Descartes correspondendo com padres jesuítas que também eram matemáticos. Então ele tira dúvidas, ele ensina, ele aprende, ele corresponde ali com outros matemáticos que eram padres, eram frades, eram religiosos. Entende? Esse antagonismo, gente, entre ciência e religião, isso só começa mesmo a aparecer e a surgir e depois a se consolidar no fim da Idade Moderna e início da Contemporânea. Vocês tomem nota disso aí, viu? O antagonismo entre ciência e religião é um fenômeno do fim da modernidade e início da contemporaneidade. Compreende, Jéssica Erlane? Aquila. Josiane. Lida, tá em tudo claro, Elida, é para você. Marli. O Leonardo, tudo certinho aí, Leonardo. O Lucas. Tudo certo, professor. Certíssimo. Pronto. O Rafa, a Graça, você não acompanha direitinho, né? O Felipe, Alisson. Tudo certo, professor. Pronto. Então, beleza. Então, gente, para pensadores modernos como Galileu, como Johann Kepler, como Newton, era impensável, veja, era impensável a ciência ou a pesquisa científica ser ocasião de ateísmo. Era impensável isso. Né? Não tinha essa ligação
né, de modo algum entre ciência e ateísmo. A ciência moderna ela não nasce sob bases ideológicas do ateísmo. Isso inexiste no início da modernidade, viu? Como depois vai se tornar quase que regra, né? Vai se tornar quase que um imperativo dos cientistas ter que serem ateus, né? Mas no início da modernidade e no início da ciência da atividade científica moderna não era assim. Diz, Leonardo. Professor, uma dúvida. Eu ouvi falar alguma vez sobre, mas não reti e também havia conflito. Mas, filosoficamente, quando começa a possibilidade do indivíduo assumir um ateísmo, não por liberdade, né, mas filosoficamente mesmo. Sim. Olhe, as bases filosóficas para o ateísmo começam na modernidade mesmo. Uma corrente, Leonardo, que contribui, né, para lançar as primeiras bases, né, fundamentais do ateísmo é o empirismo. Embora os primeiros empiristas eles não eram ateus, mas algumas sementes que vão ser lançadas ali de doutrinas, isso lá na frente vai evoluir, não é? E claro, somado a outros conjuntos de crenças e doutrinas, né, da modernidade, isso vai alicerçar o ateísmo. Mas autores como, por exemplo, David Hume, né? David Hume é um dos autores empiristas radicais, né, que vai lançar bases filosóficas ali que vão sedimentar o ateísmo, né, lá na frente. David Hume, depois nós temos também, né, algumas ideias que vão servir para, né, consolidar, né, mais na frente algum tipo também de ateísmo, né, algumas ideias kantianas, neocantianas. Depois Augusto Comte com o positivismo filosófico, né? Alguns autores assim vão, né, vão lançar os alicerces. Diz, Léo. Professor, então, dentro de uma, acho que seria a história das mentalidades, no medievo seria impossível um indivíduo, entre aspas, assumir um ateísmo, ser ateu. É, olhe, assim, não, talvez não dissesse impossível, né? Porque impossível é uma palavra muito forte, né? Mas que não era comum, não era, né, pensável um ateísmo medieval. Isso é algo muitíssimo remoto. Porque a cultura em si ela era muito religiosa. Agora, não precisava necessariamente ser uma religiosidade ateísta cristã, né? Porque se você pega, tipo, no mundo árabe, né, nós temos ali uma filosofia a partir de Avicena e Averroes, é uma filosofia que também parte de Aristóteles, mas sob outros caminhos ali, né? É, então, não precisa necessariamente ser um teísmo cristão. Pode ser um teísmo islâmico, um teísmo judaico, né? Nós também temos na Idade Média o teísmo judaico, né? A filosofia judaica. Mas o ateísmo mesmo é um fenômeno moderno, né? Claro que não que na antiguidade não houve ateísmo, mas o ateísmo prático militante, isso é algo muito do fim da modernidade, né? E isso também é um ponto importante, gente, entender, porque, veja, o ateísmo, ele é um fenômeno plural. A gente fala em ateísmo, mas seria os ateísmos, porque existem formas diferentes de ateísmos. Você vê que Sócrates, na antiguidade, foi acusado de ateísmo. Porque não adorar os deuses daquele povo também era uma acusação de ateísmo, né? Sócrates foi acusado de ateísmo, né? De não se reverenciar devidamente os deuses de Atenas, né? Porque e isso não era verdade, né? Sócrates não era ateu em relação aos deuses. Então tem o ateísmo em relação ao politeísmo, tem o ateísmo em relação ao monoteísmo, seja o monoteísmo judaico, monoteísmo cristão, monoteísmo islâmico, tem diversos tipos de ateísmo, né? Porque cada religião que tem a sua crença em Deus, a descrença é uma forma de ateísmo em relação àquela religião. Então a gente pensa um ateísmo mais no sentido de não, de cristianismo, né, de não crença no Deus cristão, mas o ateísmo é um fenômeno muito plural. Agora, no período antigo e medieval, isso era muito raríssimo mesmo, assim, né, pensamentos ateus, entende, Léo? A cultura ela era muito teocêntrica,
né? Muito teocêntrica. E no mundo antigo era uma cultura muito religiosa, politeísta e muito difundida. Compreende? Agora, no fim da modernidade, aí sim, aí no fim da modernidade nós vamos ter realmente, né, o ateísmo como prática militante mesmo, né, como imperativos éticos, né? E veja, a ciência ali no fim da modernidade, estamos falando do século XVIII, né, século XVIII por ali, é dali, sobretudo a partir do iluminismo e do positivismo, gente, vocês tomem nota disso aí, é sobretudo a partir do iluminismo e do positivismo que nós vamos ter uma separação mesmo entre ciência e religião, certo? Positivismo, iluminismo e positivismo. Isso são correntes filosóficas, certo? Positivismo. São correntes de pensamento, né? São filosofias, né? Correntes, escolas filosóficas. O iluminismo, que depois a gente vai estudar um pouquinho ainda, né, sobre iluminismo, positivismo mais detidamente, vão ser tendências filosóficas modernas e estão basicamente aqui no século XVIII, né? Século XVIII, sobretudo, e iníciozinho do século XIX, que vão separar muito ciência e religião. Muito. Então, pessoal, foi nesse iluminismo também que começou também essa separação da ciência e da religião e também no meio artístico também, né? É. Os artistas ali meio que se revelando, né? Assim, contra aquelas artes sacras, né? É porque isto, gente, que acontece nessa relação entre ciência e religião, essa separação, não se dá apenas em relação à atividade científica, mas também em relação à atividade artística, atividade literária, né? E há muitas outras atividades culturais, né? Começa uma separação, é uma tendência geral, que vai se expressar em diversos âmbitos, né, da cultura. Entende? Foi, o senhor mandou eu ler no carnaval, eu tive dando uma lida aí foi justamente caiu mesmo nessa parte aí. Muito bem, ué, tá vendo um exemplo? Agora o senhor falou, eu já estou por dentro do assunto. Boa, muito bem. Tá vendo que vale a pena passar o carnaval estudando? Melhor coisa, viu? Espero que todos os outros tenham feito o mesmo, né? Mais ou menos, né, Marli? O Aldo, eu sei que o Aldo tá valendo, né? O Aldo pegou o carnaval pra ler, não foi, Aldo? Muito bem, muito bem, muito bem. Foi de alguma lida. Agora foi 3, 4 livros ao mesmo tempo, aí não conseguia absorver muita coisa. Eu queria ler tudo ao mesmo tempo, mas eu dei uma boa lidazinha. Boa, boa, boa. Muito Continuar. bem. Isso mesmo, isso mesmo. É isso, né? Que São Paulo falava que tem que evangelizar oportuna e inoportunamente, ou seja, em todos os momentos, né? E a gente aqui tem que estudar oportuna e inoportunamente, viu? Sempre que puder, você vai para uma fila do médico, já leva o seu livro. Você vai para uma fila de banco, já anda com o livro na bolsa, já para você ir lendo, né? Tem que ser assim. Semana mesmo eu fui com a minha esposa ao médico começar o pré-natal e eu digo, "Oxi, esse negócio vai demorar, né? Essas consultas de médico, esse negócio demora. Eu vou logo levar meu livro." Aí tava lá estudando, escrevendo, né? As mulheres lá conversando sobre bebê, nascimento, pré-natal, assim, que eu escrevendo e assim vai. Tem que ser oportuna e inoportunamente, né? Que a vida é curta, senão só morre e não estuda tudo que gostaria, né, Marli? Não dá certo, não. Bom, entende, gente? Então, essas duas correntes de pensamento, o iluminismo e o positivismo, elas vão ser, né, correntes de pensamento muito forte que vão fazer todo uma defesa, né? Um elogio, né? E não somente um elogio, né? Mas vamos colocar a ciência num status tal que né, os criadores do método científico moderno jamais pensaram, que eles vão estabelecer uma supremacia da ciência em relação à religião. Né? Uma supremacia mesmo assim, sabe? Que a ciência é a atividade por excelência do intelecto humano. Que é a atividade intelectual, a atividade intelectiva mais perfeita que o ser humano já criou. Essa é a ideia que vai surgir aqui, viu? Que a ciência
é a atividade mais perfeita, mais completa, mais segura, mais confiável que o ser humano já criou em toda a história. É como que a sociedade, né, a história, ela foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar à ciência. A ciência é como se fosse o ponto máximo da evolução humana. Isso é uma ideia que vai perpassar, né, estes dois movimentos intelectuais, iluminismo e o positivismo, e vão consolidar, né, a ciência num status mesmo assim a instância suprema, né, da confiabilidade humana, né? Coisa que, né, os religiosos muito fundamentalistas e dogmáticos faziam com a religião, aqui, né, muitos cientistas e filósofos vão fazer com a própria ciência, né? Ter um apreço tão dogmático, né, e tão, né, ufânico assim, né, tão faraônico, que vão fazer da ciência, né, a nova forma de, né, de guia mesmo para a sociedade e espiritualidade, né? Vão transformar a ciência quase que né, numa religião dogmática, entende? Então nós vamos ter falas de, por exemplo, Augusto Cury, né? Augusto Cury não, Augusto Comte, que é Augusto Cury. Augusto Comte, né? Augusto Comte aqui, né, no positivismo, é o pai do positivismo, dizendo que, olha, a gente chegou a um nível tal de desenvolvimento, né, com a ciência, que a gente não precisa mais da religião para nada. A religião ela está ultrapassada, é coisa da infância da humanidade. E tem uma lei chamada Lei dos Três Estados, né, em que ele diz que ele lê a história humana como em três fases sucessórias, né? A primeira fase da história humana ele chama de fase teológica ou mítica, que era quando o homem precisava da religião, buscava explicações religiosas, não sabia explicar bem as coisas, então dizia que era o Deus ou os deuses, né? E ele compara isso a uma fase da infância, né? A religião pertencia à infância da humanidade. Bom, só que a humanidade evoluiu um pouco mais, né, na sua juventude. Aí nós tínhamos ali todo um período metafísico, né, um período em que já tinha filosofia, né, já um período mais evoluído, né, a humanidade estava como que numa fase de juventude. Agora, né, na modernidade, a humanidade, né, ela chegou à sua maturidade com a ciência, né, a ciência como ponto de maturidade humana, do progresso humano, ponto alto, né, o clímax do progresso humano, né? E como a humanidade agora chegou à sua maturidade, ela não precisa mais de explicações religiosas, teológicas e nem metafísicas. Basta as explicações científicas. Essas são as confiáveis, segundo o pensamento do Augusto Comte. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. A Aquila Fernanda diz que os senhores viram a resposta que a cientista que desenvolveu a polilaminina deu ao jornalista da Folha. Eu vi. Sobre ter falado que a molécula tem a forma de cruz. Achei fantástico. Ela respondeu que não. Acredito que a ciência é a melhor coisa. Eu vi essa parte. Muito interessante mesmo. Que ela falou isso, bem profundo, viu? Pois ela acredita que somos capazes de coisas bem maiores que a ciência. Eu achei muito massa também essa fala dela, né? Que a ciência não é a atividade, a última e a mais segura e a mais completa das atividades humanas. E que o ser humano pode fazer coisas muito para além da ciência, né? Coisas bem maiores que a ciência, né? Isso é verdade, né? Eu achei muito profundo também a fala dela, né? É a doutora Tatiana Sampaio. Então, gente, vejam que diz Felipe. Ainda sobre Conte, no fim ele termina criando uma religião, né? Fundando uma religião. A religião positivista, com uma igreja positivista, um catecismo positivista e tudo mais. Aqui no Brasil até teve, né? Na época, século XVIII, uma igreja positivista, né? Teve mesmo isso. E a tendência, gente, era, né, colocar a ciência em um patamar, né, elevadíssimo sobre qualquer outra atividade humana. Sobre as artes, sobre a filosofia, sobre a cultura, sobre qualquer forma de expressão humana, sobre a linguagem, estava a atividade científica. O nome que se dá a esta confiança irrestrita na ciência, o nome disso, gente, é cientificismo, viu? Vocês gravem essa palavrinha aí, que a palavrinha é importante. Cientificismo. Isso aqui vai levar, né, ao cientificismo. Cientificismo. Compreendendo aqui por cientificismo
essa consideração da ciência como a atividade suprema e mais confiável, mais perfeita e mais plena do intelecto humano. Como se fosse assim a coisa mais perfeita que o homem já criou, é a ciência. Pronto. Isto é cientificismo, certo, gente? É uma forma de endeusamento, de divinização da atividade científica. Que esta atitude, diga-se, não é científica. Não é uma atitude científica racional considerar a ciência como a instância mais confiável e mais segura do intelecto humano. Não é. Isso não é uma posição científica. Isso já se torna uma posição ideológica em relação à ciência. É transformar a ciência já em uma ideologia, né? Ideologia cientificista. Quando você acha, considera que a ciência tem respostas para tudo, para todos os questionamentos humanos, para todos os problemas fundamentais da existência humana e da existência cosmológica natural, a ciência tem resposta para tudo, teria resposta para tudo. E o cientificismo, né, nesses moldes, isso é totalmente anticientífico, viu? Porque muitas questões fundamentais, a ciência não tem respostas. Por exemplo, você vê uma questão muito simples, né? A pergunta pelo sentido da vida. Né? Se você individualmente se pergunta pelo sentido da sua, qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da minha existência? Por que eu estou aqui? Por que foi eu e não outra pessoa, né? Por que eu fui escolhido para vir a este mundo? Porque nem eu me escolhi, nem meus pais me escolheram. Nem, né? Como foi que eu vim a este mundo? Né? Qual o sentido de eu estar aqui? Isso não tem uma resposta científica, gente. A resposta para isso são respostas, né, de outros âmbitos do conhecimento, teológica, filosófica, artística, né, mas científica não é. E mesmo o porquê, né, da ciência existir, é o porquê que a ciência existe. Isso tem uma resposta científica comprovando que a ciência deveria existir? Não, não tem. Ela não se justifica neste sentido, entende? A ciência é um legado humano. Não é uma atividade contingente humana que poderia existir, poderia não existir. Não era necessário que existisse. E por muito tempo não existiu. Entende? Então, muitas das questões humanas não são passíveis de respostas científicas. Né? Se você se perguntar assim, por que nós amamos tais pessoas e de outras não, né? Por que eu tinha que ter uma afeição, um amor por aquela pessoa? Isso não tem uma resposta científica. Não tem uma resposta científica que quantifique o amor. Veja que, por exemplo, gente, o amor de uma mãe pelo seu filho, né? Isso dá para ser quantificado cientificamente em laboratório? Não dá. Não dá para dizer assim o tamanho do seu amor, né? Toda mãe sempre acha que ama o seu filho mais que todas as outras mães, né? Ou pelo menos muitas mães pensam isso. Ah, eu amo meu filho. Tem umas que até dizem assim, olha, eu sei que toda mãe ama o filho, mas o amor que eu tenho para o meu filho é um negócio, né? Ela sempre acha, alguns acham que ama mais do que todas as outras mães. Mas independentemente disso, não dá para quantificar o amor. O amor que você sente para com seu cônjuge, né, para com seu filho, seu neto, né, uma pessoa que você ama, não tem como quantificar isso cientificamente, entende? Como também não há respostas científicas para a imortalidade, né? Não tem uma resposta científica para a imortalidade, para provar ou para refutar, porque isso não é objeto da ciência. Como também o próprio Deus. Não há uma resposta científica para a existência de Deus, nem para provar, nem para refutar. Não dá para provar cientificamente que Deus existe, nem para não provar que ele não existe. Não dá para provar. Né? O que pode se fazer são tentar deduzir a partir de vestígios, né, de elementos da própria natureza, da própria criação, né? Elementos que demonstram a existência do Criador, que demonstram, mas não é que provam, é que evidenciam, que apontam para um Criador. Que é mais lógico pensar em um Criador do que no aleatório. Entende? Mas Deus ele não pode ser objeto da ciência, não pode ser objeto de laboratório. Né? Toda vez que um cientista tenta se aventurar a emitir juízo sobre Deus, ele entra em um âmbito que não lhe pertence. Aí ele começa a cometer erros muito graves, né? Muito terríveis. Né? Quando se põe a emitir opiniões religiosas. O cientista não tem que dar opinião religiosa, nem pró nem contra, não cabe a ele.
Porque isso foge do método científico. Deus, ele foge do método científico. Não dá para usar para tentar demonstrar ou refutar Deus. Entendem, gente? E isso aqui eu estou dizendo para vocês, para a gente pensar aqui nos limites da ciência. A ciência, ela tem seus limites, né? A ciência, ela não é ilimitada. A ciência, ela tem, né, a sua linha demarcatória. Ela vai até tal ponto. Depois disso, ela não pode mais ir. Quando ela ultrapassa os seus limites naturais, ela entra em ilusões. Ela entra em ilusões científicas, em ilusões transcendentais. Não dá. A própria experiência religiosa é uma experiência que ela foge de qualquer demonstração científica. Veja que não dá para um cientista provar que você teve ou não teve uma experiência religiosa. Foge do âmbito da ciência. E mesmo a intensidade da sua experiência religiosa, ela não pode ser quantificada. A fé religiosa não pode ser quantificada. Não tem como dizer quem tem mais e quem tem menos aqui. Não dá para medir isso aí. O seu amor a Deus não dá para ser quantificado, mensurado. Simplesmente não dá. Ninguém sabe se é pouco, se é muito. É uma coisa que só você e Deus sabem. Veja, naquele caso lá de Pedro, lá no Evangelho segundo João, né, no capítulo 21, a partir do versículo 15 seguinte, né, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, segunda vez: Pedro, tu me amas mesmo? Ele: Senhor, você não sabe que eu lhe amo. Aí, pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele fica triste, né? Mas quando a gente vai, né, no texto original, gente, que é o texto grego, né, o Novo Testamento foi escrito em grego. No texto grego, aparece um detalhe que em português simplesmente não aparece, né, que é a diferença dos tipos de amor, né, dos tipos de amor. Porque os gregos, eles tinham três palavrinhas para falar de amor, né? Vocês sabem disso. Tinha a palavrinha eros, que é o amor relacional, conjugal, né? Tinha o amor filia, que é o amor de amizade, e tinha o amor agape, o ágape, né? O amor agape é o amor de doação, é o amor oblativo, né? Aquele amor capaz de dar a vida pela outra pessoa. É o amor maior, gente, o amor supremo, o amor agape, né? Como se fosse o auge do amor, o amor na sua plenitude. É o amor capaz de dar vida. Pronto. Quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, ele pergunta com amor agape. E Pedro responde com amor filia. Veja, são tipos de amor diferentes, né? Jesus diz: Simão ionu agapasme, veja, o amor agape. Tu me amas com amor capaz de dar vida por mim. Aí Pedro diz: Kyrie, né? Filósofo, Senhor, sabes que eu te amo, mas com amor de amizade, né? O amor filia, filósofo, vem de filiar, amor de amizade. Em outras palavras, eu gosto do Senhor, o Senhor é meu amigo. Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas? Ele está dizendo: eu gosto do Senhor. Veja que são sentimentos diferentes, né? O gostar e o amar. Aí pela segunda vez, Jesus pergunta: Simão, no agapaz, me pleontutum, Senhor. Pedro, tu me amas mesmo? Ele diz: que naikiri, é filósofo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou melhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, você é meu amigo. Então, quando ele fala amor aí, gente, é no sentido de amor de amizade. Mas não foi isso que Jesus perguntou a Pedro. Jesus perguntou a Pedro com amor maior capaz de dar vida. E Pedro responde com amor de amizade. E no terceiro momento, sabendo Jesus que o amor de Pedro era um amor menor, não era um amor capaz de dar vida, pelo menos não naquele momento, a Jesus desce o nível do amor, né? Jesus pergunta agora, né, com amor de amizade. Simão, né, Simão Ionu, filésme, ou seja, tu gostas de mim, Pedro? Aí é ali que Pedro fica triste. Pedro fica triste não é pela tríplice pergunta, é porque ali ele tem certeza, ele cai a chave dele assim, né? E ali ele sente que o amor que ele tem a Jesus é muito menor do que o amor que Jesus tem a ele. Esse é o motivo, né, da verdade, o motivo verdadeiro da tristeza de Pedro. Entende, gente? Então veja que o amor, né, como dizia, é algo que não dá para medir cientificamente. Veja que Pedro amava Jesus com um tipo de amor, que era um amor menor, que naquele momento não era absolutamente um amor capaz de dar a vida, e tanto que ele nega depois. E Jesus estava perguntando por um amor maior, porque Jesus ele ia dar a vida de verdade por Pedro. Entende, gente? Então veja,
O que a ciência poderia dizer sobre os tipos de amor? Nada. Isso não é objeto da ciência. Aí todo cientista ou toda pessoa amante da ciência tem que reconhecer os limites naturais da própria essência da atividade científica, gente. Para não confundir uma atividade científica com outros tipos de atividade humana, com atividade artística. Veja que a arte, por exemplo, né, a contemplação, a arte, né, a contemplação da beleza é algo que foge de qualquer descrição científica. Quando você vê algo muito bonito, você se impressiona e até se emociona com aquilo. Veja que às vezes nós presenciamos cenas ou paisagem, coisa que você fica encantado, né? E a arte provoca em nós sentimentos contemplativos. E isso é um outro tipo de atividade humana, do intelecto humano, que foge, né, de qualquer regra científica. Não dá para provar cientificamente o tamanho da impressão que você teve diante de algo muito belo, ou algo que lhe emocionou muito. Né? Ou, tipo, por exemplo, você foi ter o seu primeiro filho, né? A emoção que você teve ali não dá para mensurar isto. Que tamanho foi? Não dá. Isso pertence a outro âmbito do espírito humano. Compreendem, gente? Bom, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar qualquer coisa aí? Sei lá. Hoje, como tá chuvoso, tá todo mundo tão quieto. Eu só queria dizer assim que o que o senhor falou aí sobre os limites da ciência, isso aí só mostra que eles deveriam reconhecer que a ciência tem limite justamente porque foi criada pelos homens, né? Então ela tem esse limite, né? Ela não pode ir além, porque aí já não cabe mais a ela. Assim como a gente também tem coisas que a gente não pode ir além, né? No âmbito da ciência e também da fé, porque justamente como a ciência foi criada pelos homens, ela tem seu limite ali, eu entendi isso. Ela não pode ir além, porque o resto é só Deus. Que mais? Tudo certo? Nenhuma pergunta, nenhum acréscimo, não? Professor, esses pensamentos do passado, hoje, como é que estão assim os debates? Algumas coisas não caíram ou permanecem ou modificaram. Você pergunta, Aldo, em relação à ciência e religião. Isso, exatamente. Olhe, hoje a coisa é muito menos antagonista do que já foi no século XIX e XX, né? A coisa hoje é mais consciente, assim, né? Hoje, os cientistas, né, de modo geral, eles andam mais assim, tem uma consciência maior em relação aos limites da ciência. Né? Não são raros os cientistas que reconhecem isso, que falam disso publicamente. Os limites da ciência só pode lidar com tais objetos, com tais recortes da realidade. Ela não pode lidar com outros tipos de objetos que não lhe pertencem, não, o método científico não é capaz de investigar. Então hoje é mais ou menos consciente isso aí, devido aos grandes embates que houve, né, entre filosofia, ciência e religião. Entende? Claro que há claro que há no âmbito da ciência aqueles, né, cientistas individuais que tomam uma postura militante, tem, né, uma postura cientificista, tem. Mas de modo geral, hoje a tendência é mais assim no sentido de pacificação dos ânimos, de reconhecer realmente os limites e pronto, é mais ou menos por aí. Bom, Ok, professor, obrigado. tá ótimo. Então tá bom, gente. Então vamos encerrando por hoje, né? Vocês, na próxima semana a gente continua, tá certo? Um abraço para todo mundo, fiquem em paz, né? Ou melhor, vão em paz, né? O Senhor os acompanhe, viu? O Senhor permaneça conosco, gente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né?